Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica localizado no bairro Cosme Velho, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Temos outras 2 unidades aqui no estado, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser conhecer um pouco mais dessas unidades ou agendar uma consulta, um exame, o telefone vai aparecer aqui agora para você. O DDD é 21 e o número é o 3034 4000. Você pode ligar ou mandar uma mensagem por WhatsApp. E eu quero convidar você agora para a gente mergulhar num tema que tem sido amplamente falado sobre isso, principalmente depois da pandemia. Algo que mexe com a nossa saúde emocional ou mental. Pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade nesse momento que a gente vive, nessa sociedade atual. Eu acho que muitas pessoas, milhares de pessoas foram impactadas por causa da pandemia e ainda sofrem resquícios desse momento tão difícil que o mundo inteiro viveu. E a gente sofre de ansiedade naturalmente. Às vezes você está preocupado por uma prova, por uma reunião do trabalho, por uma decisão importante que o filho precisa tomar, enfim. Isso causa uma ansiedade. Mas até que ponto isso é uma ansiedade normal ou a partir de que ponto isso pode se transformar num transtorno? E para a gente conversar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um convidado muito especial que veio de São Paulo. Exatamente, é o Dr. César Vasconcelos. Dr. César, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Estou contente de estar aqui para falar desse assunto tão atual, né? E no hospital que é o Hospital do Meu Coração, onde eu trabalhei muitos anos, e muito obrigado pelo convite. Tá certo. Fala um pouquinho aí da sua relação com o Hospital Silvestre. Quando é que começou esse relacionamento? Algum filho nasceu aqui no hospital? Conta pra gente aí um pouquinho. Uma boa pergunta. Eu comecei a trabalhar aqui para o Hospital Silvestre em 1978 e trabalhei até 2004, 26 anos que eu trabalhei conectado aqui. Antes não tinha o Centro Médico Botafogo, tinha o Centro Médico, era em Copacabana, alguns consultórios, e foi um trabalho bastante bom. Eu trabalhei mais tempo em consultório do que realmente aqui no hospital. Sim. Embora tinha muitas interconsultas hospitalares, né, os médicos me chamavam para ver pacientes internados ou na UTI, agitados ou não, e para medicar esses pacientes. Então, mas realmente era mais tempo de trabalho em consultório e ambulatório. Atendia pessoas carentes também aqui no serviço social, que chamava serviço social, né, filantrópico do hospital. E sim, minha filha nasceu, eu tenho um casal de filhos, minha filha nasceu aqui. Olha a Thaís nasceu aqui em 1981, né, aqui no Hospital Adventista Silvestre. Então, é um hospital realmente muito significativo para a minha vida, né? E só para o pessoal não confundir, olha, meus filhos, 2 filhos meus também nasceram aqui, mas hoje o hospital já não tem mais esse serviço de maternidade, de pediatria, não para nascimento de bebês aqui, né? A gente fala isso até com um pouquinho de tristeza, porque era tão bom, né? Essa coisa de cheirinho de bebê. Mas hoje o foco do atendimento aqui é outro. Então, se você de repente quer esse tipo de serviço, aí já não seria aqui no hospital. Bom, doutor, a ansiedade ela faz parte da vida, né? Como eu falei no início. A gente tem situações corriqueiras do dia a dia, situações importantes que a gente fica ansioso, que gera aquele frio na barriga, as borboletas, né? Dançando ali no estômago e tal. Mas quando é que essa ansiedade ela se torna um transtorno que vai precisar de atenção médica? É importante a gente fazer realmente uma diferença entre a ansiedade normal que todo mundo tem. Não tem ser humano sem ansiedade. A ansiedade, ela é um tipo de emoção, de sentimento que pode nos empurrar para a produção, né, para criar coisas. Então, muitos artistas, muita gente de várias profissões que tem uma ansiedade normal, elas são até incentivadas por esse sentimento a fazer alguma coisa que seja útil, né? Seja nas artes, enfim, ou em algumas profissões. E a diferença é que, igual eu faço uma comparação com o nosso corpo, nós temos uma temperatura normal, né?
O corpo humano tem 36,5 graus Celsius ou centígrados, esse é o normal. Quando a temperatura aumenta, a gente chama de febre, aumenta a temperatura. Então, todo mundo tem um nível normal de ansiedade. Só que, às vezes, essa ansiedade pode aumentar por algum evento estressor, por alguma perda, algum trauma, alguma situação da vida conflitante. Então ela aumenta e aí ela vai se manifestar através de alguns sintomas que a gente vai falar depois. Mas a ansiedade ela passa a ser perturbadora justamente quando ela aumenta e aí a pessoa vai ter sintoma físico, vai ter pânico, vai ter insônia, vai ter aflição muito grande. Você está dirigindo o seu carro, acende a luz vermelha do painel. Aquela luz vermelha, vamos supor, da bateria, né? Ela é ruim ou é bom? As duas coisas, né? É ruim porque deu problema, mas é bom porque avisou para eu parar e consertar. Então, quando a ansiedade começa a ficar muito alta, ela é como se fosse uma luz vermelha que acende na nossa mente para dizer, ei, tem alguma coisa que precisa ser resolvida porque está começando a perturbar. Então, repetindo, a ansiedade todo mundo tem, no nível normal, mas a ansiedade exagerada algumas pessoas têm, e aí se torna um transtorno, ou algumas pessoas têm em certos períodos da vida, né? Um novo emprego, uma nova entrevista, uma prova do Detran, enfim, uma Enem, né? Então aí a ansiedade aumenta e depois ela volta para o normal se a pessoa não tiver nenhuma complicação. Agora, a gente sabe que existem tipos de transtornos de ansiedade. Quais seriam esses tipos e como é que eles se manifestam no dia a dia? Como é que a gente consegue identificar antes até de ir para o médico, né? Porque primeiro a gente tem que perceber que tem alguma coisa errada. Então, como é que a gente percebe isso? Boa pergunta. Se a gente pega o CID, Código Internacional das Doenças, agora é a versão 11, né? Nos Estados Unidos é o DSM-5. Então, ali tem um capítulo chamado transtorno de ansiedade. Então, são vários diagnósticos que tem ali. Porque a ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é essa aflição. Tem muita gente que confunde ansiedade com tristeza, né? Tristeza não, tristeza é apatia, desânimo, falta de energia, tá para baixo, a gente chama na gíria, tá jururu, né? Assim, isso é tristeza. Ansiedade não, ansiedade é aflição, inquietude, senta aqui não tá bem, vai ali não tá bem, mas tem um aperto no peito. Ou começa a comer demais, ou para de comer, perde o apetite, né? Uma aflição, uma falta de serenidade, isso é ansiedade. A gente pode chamar de angústia também. Alguns autores usam a palavra angústia para quando a pessoa tem uma ansiedade, uma aflição com opressão no peito, um aperto no peito, uma coisa assim, parece estar um peso aqui. Então, a ansiedade, ela aparece explicitamente, a gente chama de ansiedade generalizada, que é um desses diagnósticos que tem no CID. O que é ansiedade generalizada? A pessoa está ansiosa o tempo todo, ela não consegue relaxar. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na comunidade religiosa que frequenta, ela está uma coisa ruim dali. Outra forma da ansiedade excessiva aparecer, que é um outro diagnóstico, a famosa crise de pânico. A crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. É uma crise rápida, 6, 8, 10 minutos. Geralmente a pessoa na crise de pânico, que como eu disse é uma ansiedade excessiva que pega a pessoa de repente, ou ela vai ter a sensação de que vai perder o controle, vai perder o juízo, vai sair da realidade, ou ela tem uma sensação que é mais comum de que vai morrer. E geralmente acha que vai infartar. Então muita gente que chega na emergência aqui com uma crise de pânico, dá a impressão que está tendo um infarto. Aí quando faz o exame, o eletro e tudo isso, não, é uma crise de ansiedade aguda. Outra forma da ansiedade excessiva aparecer é fobia. A fobia é o medo exagerado. Então você tem a fobia simples e tem a fobia social. Fobia simples pode ser medo de passar em túnel, medo de subir elevador, medo de coisa até inofensiva. Tem gente que tem medo de animalzinho inofensivo, mas tem um medo irracional. Sim, eu já conheci pessoas que tinham medo de formiga, de tem. bichinhos assim inofensivos, às vezes, porque a barata acho que é meio comum, né? Ninguém gosta de barata, nem homem nem mulher, né? Cobra também, assim, né? Mas assim, formiga, e eu já achei meio exagerado isso. E tem a fobia social. Fobia social é um tipo de medo, é um medo que a pessoa tem de ela
ficar sem jeito diante da observação de outras pessoas, o medo de ser observada e aquilo gerar um desconforto para ela. Falar em público seria esse medo. Falar em público, ou a pessoa, hoje não tem muito mais isso, mas vai no setor de crédito lá de uma loja e tem que assinar lá o papel, assinar o cheque, assinar o contrato, tá todo mundo olhando ali, né? Então se sente desconfortável com isso, né? Também outra forma de ansiedade excessiva aparecer, que é muito comum, é através do próprio corpo. A gente chama de doenças psicossomáticas, né? Você vê, por exemplo, doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É o corpo atacando ele mesmo. Isso tem muito a ver com estresse emocional. Vitiligo, doenças inflamatórias, tem a ver com... Você sabe que essa autora que eu gosto muito dela, que chama-se Ellen White, ela falou que 9 entre 10 doenças têm origem na mente. E tem um professor da Universidade de Harvard, o nome dele é Herbert Benson, que tem um livro em português chamado Medicina Espiritual, que não foi uma boa tradução. Ele é um médico clínico geral. E ele fala que 75% dos pacientes que vão em ambulatório, em consultório, com queixas físicas, têm, na verdade, uma história de um estresse emocional. Então, a ansiedade excessiva, ela aparece como crise de pânico, ansiedade generalizada, fobia simples, fobia social, somatizações, transtorno obsessivo compulsivo, é uma outra forma, né? O pensamento que não sai da cabeça, que empurra a pessoa para ter o ato compulsivo. Então, são formas variadas da ansiedade excessiva aparecer. Agora, essa ansiedade, ela pode resultar em outros problemas psiquiátricos e mais graves, né? Que aí não é só uma ansiedade, aí já passa a ser um problema que vai requerer um cuidado médico, um tratamento mais intensivo para poder tirar a pessoa dessa situação. Que transtornos, né? Que problemas a gente pode... Se a gente pensar, você citou aqui na pandemia, né, da Covid-19, na pandemia, a Organização Mundial da Saúde verificou estatisticamente que houve um aumento de 25% dos sofrimentos mentais na humanidade, por conta do pavor, do medo, da incerteza, da angústia. O próprio isolamento, né? O isolamento social, o lockdown e tudo isso. E você sabe que o Brasil é o país número 1 do mundo com mais alto nível de ansiedade. 9% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade, né? E o Brasil é da América, isso do mundo, em relação à ansiedade. Em relação à depressão, é o segundo país da América Latina, aí, entre primeiro e segundo, que está com problema depressivo. Então, as pessoas que, por exemplo, na época da pandemia ficaram muito ansiosas, ou já tinham uma ansiedade e ela aumentou, ou tinha uma ansiedade normal e ela cresceu, alguma dessas pessoas, elas desenvolveram, por exemplo, uma dependência de substância. Por exemplo, o vício do álcool pode ter 2 categorias. A pessoa pode ter abuso do álcool e ela pode ter a dependência do álcool, né? Então, muitas pessoas ficaram dependentes de álcool, ficaram alcoólicas ou alcoólatras por conta de uma angústia provocada por uma situação social grave, que foi a pandemia, né? Outras não só pararam no álcool, avançaram para drogas ou psiquiátricas mesmo, abusaram de medicação ou entraram com drogas ilícitas. Então, esse é um desdobramento da ansiedade excessiva. Então, a pessoa com uma ansiedade excessiva, ela pode acabar, né, o sujeito chega em casa depois do trabalho, está estressado, vou tomar um whiskyzinho aqui, e quando está... Para relaxar, né? Para relaxar, aquela ideia de que álcool relaxa, né? Na verdade, álcool seda, né? E depois estressa o cérebro. Então, o abuso de substância é uma das maneiras da ansiedade excessiva aparecer. Ou a pessoa vai ter, Fabiana, uma doença, como eu falei, psicossomática. Ela começa a ter realmente algum mau funcionamento de alguma área do corpo, que é por conta de um estresse emocional que está pegando aquela parte do corpo. Porque todos nós temos o que a gente chama de órgão de choque. O que é órgão de choque em psiquiatria, em saúde mental? É aquela parte do nosso corpo que é mais sensível para questões de estresse. Para algumas pessoas, o órgão de choque é o aparelho digestivo ou digestório. Então a pessoa começa a ter ardência no estômago, começa a ter má digestão por conta de um estresse. Outras vai ser o sistema imune, pega gripe com frequência, toda hora tem uma infecçãozinha, né? Outras podem ser o sistema músculo-esquelético, sempre tem uma dor muscular aqui e ali, podendo até evoluir para fibromialgia.
Então, isso aconteceu, né, com a ansiedade, e acontece, a ansiedade muito alta acaba gerando uma complicação física na vida da pessoa. E a gente vê que esse nosso estilo de vida, que é muito corrido, a gente está sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, isso aumenta, né, os casos de ansiedade, né? O simples fato, às vezes, de estar vivo, você já está ansioso por esse motivo. Então, que fatores mais contribuem para isso? Que você poderia destacar? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, né? E o Rio de Janeiro, como qualquer cidade grande, tem os seus estresses típicos, né? Uhum. Engarrafamento de trânsito, violência, né, nas ruas, a própria competitividade, que muitas vezes a pessoa emerge num trabalho muito competitivo. Às vezes a empresa exige datas curtas para entrega de certas exigências de trabalho, ou uma meta de produção muito alta. Então, se você juntar tudo isso, né, violência social, engarrafamento de trânsito, temperatura altas excessivas, Sim, né? é verdade. Um sol para cada um. A gente costuma dizer que aqui no Rio é um sol para cada um. Pressão no trabalho, né? E se juntar também algumas pessoas que são muito autoexigentes também, então aí ela vai ter uma ansiedade, ela vai sofrer mais, porque a corrupção política, tudo isso são os fatores sociais, eles afetam muito a nossa saúde mental, né? Você sabe que a Organização Mundial da Saúde prevê que no ano 2030 a depressão vai passar a ser a doença número 1 do mundo, a mais frequente, não a que mais mata, mas a mais frequente. Uhum. E a gente sabe que no pensamento da pessoa deprimida existe um fator chamado a perda da esperança. Então, se você olha para questões sociais que parece que não tem solução, isso afeta a nossa saúde mental. Então, temos que nos proteger disso, né? É verdade. E a gente vive um contexto, né, difícil. O mundo que a gente vive hoje, já se falando em Terceira Guerra Mundial, guerras que não têm fim, que parecem eternas, né? Uhum. Que não acaba, parece que não tem mais data de vencimento, né, para as guerras terminarem, porque antigamente a guerra começava e logo terminava. Hoje ela já nem é mais notícia, porque já está acontecendo há anos. E a gente fica assim, um pouco não, bastante apreensivo, né? São questões políticas, são questões climáticas, o planeta parece que está em convulsão, né? Ao mesmo tempo que a sociedade, a gente vê as pessoas se estranhando, com muito menos paciência, as pessoas estão muito intolerantes hoje em dia, né? Uhum. No trânsito a gente percebe isso, no trabalho às vezes. Você dá um bom dia, a pessoa quase responde assim, bom dia por quê? Bom dia para quê? É quase assim, né? Uhum. Então, assim, diante de tudo isso que a gente convive, quais são os sinais que a gente pode perceber de que essa ansiedade, que deveria estar aqui nesse nível normal, de que ela está saindo do controle e que vai afetar a nossa qualidade de vida? Então, eu falei, né, que a ansiedade excessiva ela pode se manifestar de formatos diferentes. Uhum. Então, vamos supor que você tem um indivíduo que ele tem uma ansiedade generalizada, ele está ansioso o tempo todo, né? São aquelas pessoas que sempre têm, mas e se isso, e se aquilo, e se furar o pneu, e se tiver a bala perdida na linha vermelha, e se tiver isso e aquilo, e se não der certo. Então, tem até um professor de psiquiatria americano, muito interessante, uma das coisas que ele coloca na explicação de como lidar com a ansiedade excessiva, ele fala assim, procure avaliar se as preocupações que você tem são úteis e separadas que não são úteis. Porque tem preocupação que são inúteis, né? Mas ficam tomando conta da cabeça. Então, se a pessoa tem uma ansiedade generalizada, sempre está ansiosa, então ela vai dormir mal, ela vai atacar a geladeira, ou ela vai perder o apetite, ou ela vai ficar irritadiça com os outros, né? Perder o sono. Se a pessoa tiver uma fobia, a fobia pode piorar, pode agravar. Então a pessoa já não consegue mais sair de casa, né? Ela
ela perde muito tempo por causa dos medos exagerados. Quando eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, eu atendia em Copacabana, tive um paciente que tinha uma fobia de túnel. Aqui no Rio tem que passar em túnel, né? Eu não sei o que ele fazia, em vez de passar pelo túnel que vai rápido para chegar em Copacabana, ele dava uma volta lá não sei aonde para poder, quer dizer, gastava um tempo enorme, importante da vida dele por causa de um medo exagerado. Se a pessoa tem uma crise de pânico, que, né, como eu falei, é uma das formas da ansiedade excessiva aparecer. Então tem pessoas que têm crise de pânico e desenvolvem junto dela um negócio chamado agorafobia, que é um medo de espaço aberto, mas é um medo de não ter saída, se sentir mal. Né? A pessoa passar mal, ela não tem saída. Está dentro do metrô e pode dar um pânico ali dentro. Está dentro de um teatro e não, cadê a porta de saída? Está muito longe, começa a se sentir mal, né? Então, se isso vai ficando mais grave, a pessoa vai acabando, no caso da crise de pânico, eu já tive paciente que começou a precisar ter alguém junto, né, para poder levar o trabalho, levar e buscar, porque não conseguia mais sair, isso perde a autonomia. Então, quando isso vai acontecendo, quando a ansiedade que a pessoa tem vai ficando tão exagerada que ela começa a ter perda do tempo de trabalho, da produção, do foco, da concentração, tem insônia, perde apetite, ou começa a atacar a geladeira e aí tem ganho de peso, aí é uma hora de ter uma interferência profissional. E essa ansiedade, ela começa a afetar na saúde física. Aí já não fica só na parte da saúde mental ou emocional, né? Então, assim, como é que a gente... que problemas físicos a ansiedade pode trazer, né? Para uma pessoa que está ali acima desse nível considerado normal. Pode trazer um monte de coisa. Aquilo que eu falei, cada um tem um órgão de choque, um ou mais órgãos de choque, né? Sim. Então vamos supor que para uma pessoa o órgão de choque dela é o sistema cardiovascular, né? Então ela pode ter hipertensão. Ela pode desenvolver uma hipertensão arterial por conta de um estresse emocional. Tanto que o professor Adib Jatene, que era um cirurgião cardíaco, foi ministro da saúde bem anos atrás, ele falou uma frase assim uma vez: o que mata o paciente coronariano, quer dizer, o paciente já tem um pouquinho de entupimento na coronária, que é a artéria do coração, ele falou assim, não é trabalhar muito, por exemplo, é a raiva. Interessante, né? Não é um psiquiatra que falou isso, é um cirurgião cardíaco, né? Então, quer dizer, a emoção estressada, ela pode realmente perturbar o nosso físico. Então vai ter, por exemplo, um infarto, pode ter, quer dizer, vai desencadear, não é que vai causar, vai desencadear, né? Dor muscular, por exemplo, a fibromialgia, muitas pessoas têm muitas dores musculares que têm a ver, em parte, com estresse emocional também, né? Uma vez eu até discuti, no sentido bom da palavra, aqui com um gastrologista aqui do hospital, meu amigo, sobre a questão do H. pylori, que produz úlcera gástrica, né? Então a gente discutia assim, o que vem primeiro? Você tem uma inflamação produzida pelo H. pylori, Helicobacter pylori, que gera uma gastrite, e aí isso perturba emocional? Ou será que você tem um estresse emocional que mexe com a imunidade, aí o H. pylori vem, faz a festa e produz uma úlcera, né? Cada um puxava a sardinha para sua brasa, né? Difícil dizer onde começa o onde problema, começa, né? Mas alguns pacientes muito ansiosos, eles podem ter uma baixa da imunidade por conta da ansiedade e da depressão, e aí a imunidade fica meio que limitada, e se tem uma bactéria ali que não faria tanto estrago, faz o estrago maior porque a imunidade ficou enfraquecida por conta de uma ansiedade excessiva. Bom, a pessoa detectou que está com uma ansiedade anormal, de repente procurou ali a ajuda médica e agora vem aquela pergunta. Para o tratamento da ansiedade, a gente vai sempre precisar de uma medicação ou a gente tem outras alternativas antes de usar a parte medicamentosa? Sim, é uma pergunta importante. Eu sempre penso o seguinte, como psiquiatra cristão, eu sempre pensei assim, o número 1 para pessoas desabafar, procurar apoio, chorar e, enfim, expressar sua angústia, é a relação dela com Deus, o Criador do Universo, né? A fé. Mas número 2, aí vem, na minha maneira de ver, a psicoterapia, o aconselhamento, ajudar falando da sua dor,
Tem uma psiquiatra que até morreu pouco tempo atrás, era professora da Universidade de Harvard, a doutora Lee Valand. Ela falava assim: saúde mental tem muito que ver com você expressar o sentimento e experimentar o sentimento. O que é expressar? Expressar é você falar, né? Falar do que está doendo para alguém ético, alguém que vai ajudar. E experimentar o sentimento é viver a dor mesmo, sem anestesiar, né? Com qualquer substância ou qualquer coisa. Então, a pessoa vai precisar de uma ajuda psicológica profissional quando ela tiver um nível de ansiedade que está travando a vida dela. Então, o primeiro passo é um atendimento psicológico. Quando é que entra a medicação? Ou quando é que a medicação é necessária? Quando os sintomas que ela está tendo estão sendo difíceis de serem debelados mais rapidamente com a parte de psicoterapia. Exemplo: uma pessoa que tem uma ansiedade excessiva que se manifesta por crise de pânico. Tem pessoas, Fabiana, que tem uma crise de pânico na vida e nunca mais tem. Só foi uma. Tem pessoas que têm uma a cada mês, mas tem pessoas que têm uma a cada semana. Então, se a pessoa tem uma crise de pânico uma vez por semana, ou 2 da semana, ou 3, enfim, aí ela precisa um pouco de medicação para segurar, né, esse excesso de ansiedade que está estourando na crise de pânico, para ela conseguir funcionar, para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir estudar, para ela conseguir administrar a sua casa, e aí vai fazendo o acompanhamento psicológico para aprender a lidar com os pensamentos que estão distorcidos. Especificamente na crise de pânico, as pessoas que têm crise de pânico têm uma tendência de ter um tipo de distorção de pensamento que a gente chama de pensamento catastrófico. O que é pensamento catastrófico? É aquele pensamento que diz: eu vou morrer, eu vou infartar, o motorista do ônibus vai dormir, vai cochilar, vai causar um desastre, vai ter... Ela só pensa na tragédia. Uhum. E se a pessoa pensa muito catastroficamente em tragédias, isso aumenta a ansiedade, porque o pensamento produz o que a gente sente, e o que a gente sente produz o que a gente faz, o que acontece no nosso corpo. Então, se o que predomina na mente de uma pessoa é pensamento pessimista, catastrófico, trágico, a emoção vai seguir, a emoção vai ser ansiedade, aflição, medo, inquietude. Então, quando é que precisa medicação? Quando a pessoa está tendo um prejuízo da sua função, né, na profissão, em casa e tal, que está atrapalhando de maneira complicada. Aí a medicação entra para baixar essa ansiedade e ajudar a pessoa a funcionar. Mas o número 2, no caso que eu falei, número 1 é a relação com Deus, número 2 é a psicoterapia. Aprender a lidar com a sua emoção, aprender a lidar com os seus pensamentos, distorcidos, para eliminar os distorcidos, cultivar o que é pensamento bom, e a medicação entra como terceiro aí passo. É importante, mas não seria ali o primeiro recurso, né? Então a gente tem 2 coisas antes que podem ser utilizadas para tentar equilibrar essa ansiedade. Nesse caso que eu estou falando, às vezes a medicação, em psiquiatria, às vezes a medicação é o número 1, num caso grave, por exemplo, a pessoa tem uma crise esquizofrênica, uma crise psicótica, ou a pessoa tem transtorno afetivo bipolar. Depende do caso, né, depende do caso. Uma crise bipolar na fase eufórica, aí não tem conversa, aí você tem que entrar com medicação. Mas nesses casos que eu falei de fobia, pânico e tal, aí realmente a psicoterapia é o número 1 e a medicação número 2 em alguns casos. Tá certo. Bom, será que existem técnicas, claro que existem, né? Eu acho que é bom a gente falar sobre elas, técnicas, terapia, atividade física, esse conjunto de coisas, isso ajudam no controle da ansiedade? E quais seriam? Né? Para uma pessoa que de repente está só percebendo que, opa, hoje exagerou um pouquinho, amanhã um pouquinho de novo. O que ela pode tentar fazer para tentar se ajustar? Uma boa pergunta também. Você sabe que algumas substâncias que são usadas diariamente até, elas podem aumentar a ansiedade. Por exemplo, muito chocolate, por causa da teobromina, as bebidas cafeinadas, né? A cafeína, ela tem estudos que mostram que a certa dosagem de cafeína diária pode desencadear crise de pânico em pessoas que têm tendência a ter crise de pânico, né? Nossa, não sabia disso.
E então, se a pessoa elimina essas substâncias ou substitui por outras saudáveis, tira o café, bota café de cevada, bota café de milho, que é gostoso e tal. Enfim, Toma um chazinho, né? Que vai um chazinho de relaxar. camomila, de erva cidreira, capim-limão, né, de melissa, são calmantes, né? De lavanda também. Ah, e atividade física também muito importante. Tem estudos, por exemplo, quando você estuda depressão, tem estudos que já mostraram que as pessoas deprimidas que estão em tratamento para a depressão com medicamento e com psicoterapia, aquelas que fazem também uma atividade física, geralmente aeróbica, elas melhoram mais rápido do que aquelas que têm a medicação e a terapia, mas não fazem atividade física. Então, para a ansiedade também é importante, né? Uma atividade física, de preferência ao ar livre e de preferência em meio à natureza. Vai lá no meio do mato, vai lá no jardim botânico, vai lá no parque tal, XYZ, e faz sua caminhada. Isso ajuda a melhorar o cérebro e a atividade física, né? E quando a gente fala de atividade física, logo me vem à mente assim, Deus deixou disponível para a gente 8 remédios naturais que a gente deve tomar todos os dias, né? Ar puro, luz solar, exercício físico, sono, água, alimentação, enfim. E a gente esquece ou deixa de fazer isso, né? São coisas naturais, que todo ser humano tem acesso, tem condição de ter isso, né? E a gente, às vezes, adoece por não colocar isso em prática, né, doutor? Outra coisa importante também, especialmente na questão da ansiedade, é você separar, a pessoa separar um momento cada dia para um relax. Esse relax pode ser olhar pela janela e contemplar a natureza, pensar no Criador, fez coisas tão lindas, né? Depende da janela que você vai ter pela janela, é claro. Olha, né? se for a janela do hospital aqui, você vai ver o Cristo Redentor, você vai ter uma visão maravilhosa, a floresta, a Baía de Guanabara, tem muita paisagem bonita. Mas você pode pegar um livro de bom conteúdo, você pode pegar um texto bíblico, ler e meditar, você desliga o eletrônico. Desliga. Esses dias fizemos um programa na TV, falamos sobre isso, né? Sobre a questão de telas. Já tivemos um programa sobre telas para crianças e telas para adultos em geral. Então, se você tem uma ansiedade importante, pode perceber, talvez use muita tela, muito eletrônico, muita rede social. Tem que dar uma treva, fazer um detox disso. Então, tipo assim, se você conseguir parar meia hora por dia, ou pode ser 1 hora, ou pode ser 15 minutos, mas pelo menos isso, né? E orar, meditar, sabe? Ler um texto que é inspirador, isso ajuda a diminuir a ansiedade. Até porque a gente sabe que rede social e tecnologia em geral são gatilhos para ansiedade, né? Muita informação, né? Você sabe, você vê, aí tem muito canal, acelerado, tem né, canal de televisão, né? Tem canal de televisão que você liga naquele canal, tem uma informação passando em cima na tela, tem o âncora falando ali para você, tem outra passando embaixo, quer dizer, 3, 4 informações. Temperatura, preço do dólar, não sei mais Isso. o quê. E outra coisa, o cara falando, fala, meu Deus, o que eu vejo primeiro? O nosso cérebro não está preparado para isso, não está. Tem gente que se gaba, não, eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ontem eu li um texto que falava sobre isso. As pessoas que gastam mais de 3 horas por dia em rede social têm 30% a mais chance de ter depressão. Então, tem que ter uma disciplina para proteger o cérebro, né? A gente tem que aprender a desacelerar, né? A vida está muito acelerada, já o natural, enfim, essa correria do ganha-pão, do dia a dia, é estudo, é faculdade, é trabalho, é filho, é casa, é tudo. Tem que desacelerar um pouco, né, doutor? E você sabe que eu lembrei agora aqui, anos atrás eu li uma informação de que uma grande indústria de celulares multinacional, foi feita uma proposta para os donos da indústria de uma equipe ir lá com os funcionários, com os colaboradores e ter 15 minutos de um exercício de relaxamento. Para toda a produção, 15 minutos. E aí os donos ficaram malucos. Você está doido? 15 minutos para fazer centenas de celular? Não, aí mostraram, faz uma experiência, vou fazer. Depois, tá bom, faz a experiência. Sabe o que aconteceu? Quando conseguiam parar 15 minutos para fazer um
o exercício de relaxamento, a produção melhorou. Quer dizer, foi o contrário, né? Que eles conseguiram relaxar. Então, ao longo do dia, dá uma parada no seu serviço. Dá uma paradinha, 15 minutos, dá uma voltinha ali, respira um ar puro, faz uma oração, né? E, sabe, fica sozinho um pouquinho para meditar. Isso vai ajudar muito. Sabe que uma coisa que aqui no hospital, a gente teve início de um planejamento institucional no ano passado. E aí foi sugerido para que os líderes dos setores fizessem, uma vez por semana, momentos de pequenos grupos com os colaboradores daquele setor. Então, eles param ali por 15, 20 minutos, dependendo da quantidade de pessoas, até um pouquinho mais que isso, para ter um momento ali de reflexão, ler um verso da Bíblia, um trecho de um livro ou um material que é enviado pela capelania. Cada um pode fazer o seu pedido, seu agradecimento, faz uma oração, a pessoa sai dali relaxada, né? Compartilhou ali alguma experiência de alguma coisa que teve, ou faz um pedido especial por alguém da família, às vezes está doente, ou uma prova de um filho, enfim. E aquilo ali renova as baterias, sabe? A gente sente, eu faço isso com o nosso setor aqui de comunicação e é muito bom, faz muito bem. Ajuda bastante, A gente vê a diferença, né? Eu esqueci de falar no começo aqui, eu faço um trabalho na televisão, na TV Novo Tempo, então tem ali os vídeos dos programas, alguns eu gravo, não na TV, mas gravo em particular, ou na TV, né? youtube.com/claramente.nt youtube.com/claramente.nt de Novo Tempo. A gente vai colocar isso na legenda também. E também eu tenho um site só de texto, né? Uma página e meia, artigo, toda semana eu produzo um texto novo e coloco ali gratuitamente no meu site, doutorcesar.com. Por extenso, César com S no final, não é com Z, doutorcesar.com toda semana. E na TV, e também tem um programa na rádio, né? Um programa chamado Equilíbrio, de segunda a sexta-feira tem um programa na rádio, na Rede Rádio Novo Tempo. E de segunda a sexta na TV se faz uma parada, 10 horas da manhã, para ali a equipe fazer uma meditação, uma reflexão e tal, e ajuda. É muito bom. Bom, vamos aqui para o final do nosso episódio, está muito bom esse assunto, eu estou gostando muito. Existe alguma forma que a gente possa prevenir transtornos de ansiedade ou reduzir a chance de desenvolver esses transtornos? Você sabe que em medicina tem uma frase que diz assim, mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de tratamento, né? Faz sentido. A melhor maneira de prevenir não só a ansiedade excessiva, como outros sofrimentos mentais, tem a ver com o desenvolvimento da criança nos primeiros anos da infância dela. Olha só. Então, alguns estudos mostraram que algumas pessoas adultas que desenvolveram ansiedade excessiva na forma de crise de pânico tiveram mães muito ansiosas, às vezes pais também. Mas como a mãe fica mais tempo em geral com a criança, então ela pega mais o jeito da mãe. Porque tem mães muito ansiosas. Leva a criança para brincar no parquinho, a criança levou um tropeção. Ai, meu Deus, machucou. Cadê o álcool gel? Passa aqui e tal. Uma aflição assim, né? A criança deu um espirro. Ai, meu Deus, será que é Covid? Será que é tal? Então, sabe, se você, papai, se você, mamãe, tem esse perfil de ansiedade e tem filhos pequenos, precisa tratar essa ansiedade, viu, Fabiana? Administrar melhor, porque senão você vai passar isso para essa criança aí. Essa é a melhor maneira de prevenir. Se você já é uma pessoa adulta e está sofrendo com muita ansiedade, isso que nós falamos aqui, faça atividade física, use uma alimentação mais natural, desenvolva a sua espiritualidade com oração, na sua comunidade religiosa, desenvolva a espiritualidade, né? Melhore a sua expressão do sentimento. Então, se você é uma pessoa que está num grupo de pessoas que é difícil expressar o sentimento, tem que treinar falar, sentir saudade de você, ou sentir falta de você. Que muitas pessoas sentem, mas não falam. E é importante falar. Ou se você está no grupo das pessoas que falam pelos cotovelos, então tem que aprender a escutar um pouquinho, né? Aprender a se escutar também, porque isso vai ajudar a baixar a ansiedade. E melhorar as relações, uma coisa que ajuda muito assim, a baixar a ansiedade é trabalho voluntário, filantrópico. Fazer alguma coisa de graça, meia hora por semana,
Vai lá no orfanato, vai lá na casa dos velhinhos, vai lá na sua comunidade religiosa, distribui sopa para os pobres, ajuda a costurar uma roupinha ali para depois dar para alguém. Esse trabalho voluntário, ele ajuda. Você sabe que tem estudos que mostram que as pessoas que fazem trabalho voluntário, quando elas têm alguma intercorrência clínica, alguma enfermidade, elas recuperam mais rápido, usam menos antibiótico, menos internação hospitalar comparada com aquelas que têm uma vida mais egocêntrica, né? Uhum. Eu acho que a gente fazer o bem às pessoas faz muito mais bem para a gente do que para a pessoa que está recebendo aquele ato que a gente está fazendo de bondade, né? É verdade. Então, bom, se eu quer deixar alguma mensagem final, de repente, para uma pessoa que está lidando com essa ansiedade, que precisa buscar um equilíbrio emocional melhor. Eu diria assim, tem esperança, não perca a esperança, né? Deus está vendo o seu sofrimento e Deus tem uma solução. Eu costumo pensar assim, às vezes Deus resolve direto com a pessoa. Uma experiência espiritual, uma conversão religiosa, um despertar, enfim. Às vezes Deus usa pessoas para ajudar pessoas, né? Então fale para Ele, Deus, o Deus criador do universo que eu chamo, né? Olha, eu estou sofrendo isso, o que eu faço? E preste atenção, porque vai vir uma resposta, né? A segunda coisa veja se você não está se exigindo demais. Muitas pessoas têm um aumento da ansiedade porque elas são muito duras com elas mesmas, muito severas com elas, pegam pesado com elas mesmas. Então pegue leve com você. Se você tem esse perfil, nunca se permite relaxar, nunca se permite se dar um presente, sabe? Relaxa um pouco, né? Isso vai te ajudar bastante, não vai gastar muito dinheiro nem perder tempo, né? É bem econômico fazer isso, né? E outra coisa é aquilo que eu falei, né? Procure ajudar alguém gratuitamente. Uma coisa simples. Você faz um pãozinho integral, dá para o seu vizinho, você liga para alguém e diz umas 3, 4 palavras de conforto para essa pessoa, manda mensagenzinha de celular de conforto. Não coisa superficial, essas besteirinhas superficial que tem por aí. O dia tá lindo, o céu azul, o amor é lindo. Isso não adianta mais nada. Mas uma coisa... Tipo assim, pega um texto bíblico, né, uma frase que Jesus disse, né, vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Manda um texto desse para alguém, puxa, vai ajudar muita gente, viu? E se a coisa estiver muito complicada, então não hesite em procurar um profissional de boa referência para você ter melhor qualidade de vida. Eu queria terminar deixando um texto bíblico aqui, viu, favor, Fabiana? Fique à vontade. Quando eu comecei a entender a Bíblia, eu estava no final da faculdade de medicina, né? Não sabia nada de Bíblia, e aí um colega meu começou a me dar estudos e tal, e eu aprendi um salmo, que é o Salmo 119:50, que tem uma versão bíblica que eu gosto, que diz assim, Salmo 119:50, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é que a palavra de Deus, ela traz vida, traz conforto, traz força, traz alegria, traz paz. Ou traz, na pior das hipóteses, um pouco de calma até que o problema vai ser resolvido. Então deixo esse texto para a gente pensar nele. Certo. Bom, nós conversamos aqui com o Dr. César Vasconcelos, ele é psiquiatra, tem um perfil, né, tem um canal no YouTube, o Claramente NT, né, que toda semana tem vídeo novo. Tem também o site dele, o doutorcesar.com. É o DR ou é doutor por extenso? É por extenso, D-O-U-T-O-R, Tá. E César com S no final, não é com Z. Tá certo. Então, assim, você vai encontrar materiais que ele já tem disponibilizado aí de forma gratuita. O Dr. César tem muita experiência para compartilhar. Doutor César, muito obrigada pela sua gentileza de participar com a gente aqui no Silvestre Cast. Foi uma honra, uma alegria poder ter essa conversa contigo. Muito obrigada, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu realmente, o Hospital Adventista Silvestre é o hospital do meu coração e é um prazer participar um pouquinho e colaborando com o pessoal que escuta o podcast. Obrigado. Tá certo. E a gente agradece também a você que participou com a gente até aqui. Lembrando que toda semana você assiste um episódio novo, trazendo assuntos que vão te dar um pouco mais de qualidade de vida se você
levar avante as dicas e orientações que estão sendo trazidas aqui por esses profissionais. Então, a gente deseja para você muita saúde, seja física, mental, emocional, e espera por você na próxima semana, no nosso próximo episódio do Silvestre Cast. Até lá!